A reunião que a gente está marcando hoje é uma reunião bem simples, é uma reunião realmente para a gente mostrar para todo mundo tudo que está sendo discutido nessa área coletiva, nessa situação de pandemia. A associação, ela começou esse ano passado, como uma associação, né? Mas ela nasce de um grupo que tem um pouco mais de um ano junto estudando, que no ano passado, em 2019, a gente fez vários eventos discutindo várias matérias sindicais, de estrutura, de negociação, sempre em busca de um modelo de efetiva representatividade. Com a situação de crise, com a situação da pandemia, o que aconteceu foi que surgiram medidas de preservação de emprego, que estão gerando necessidade de convenções coletivas, né, de acordos coletivos ou de acordos individuais, até a liminar do Lewandowski, que a gente não sabe mais o que vai acontecer. Como a associação é uma associação que ela acredita num modelo de representatividade sindical, e é isso que a gente busca, então o foco hoje vai ser realmente tratar dos aspectos das medidas provisórias, das situações de emergência, com foco na parte coletiva, tá bom? Então, quem vai começar a primeira apresentação vai ser o Carlos Eduardo Dantas, que vai falar um pouquinho aí sobre o resumo das MPs, e depois a gente vai seguindo com o programa. Cadu. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela participação e por terem reservado um tempinho para participar desse nosso bate-papo. Como a Malu adiantou, a gente vai fazer cada um de nós aqui prepara um pedacinho, um bate-papo muito rápido, muito informal, e a gente vai privilegiar questões práticas, a gente vai tentar privilegiar coisas do dia a dia, né? Tentar privilegiar respostas objetivas aos problemas que a gente tem no dia a dia. E aí, só para a gente começar um pouquinho, né, até porque nem todos talvez tenham tido a oportunidade de acompanhar as medidas provisórias que foram editadas aí ao longo dos meses de março e dia 1º de abril, sempre de madrugada, né, que é para a gente não dormir mais. Eu vou fazer um super resumo, bem objetivo, das medidas que foram trazidas pelas MPs 927 e 936. Então, quais foram as medidas, do ponto de vista trabalhista, que o governo criou, que o governo implementou, trouxe ali como possibilidade, para que as empresas possam colocar em prática com vistas à preservação de emprego, e também, e em especial, acho que esse é um ponto muito importante, a continuidade da atividade econômica, né, a permanência da atividade econômica. Estou falando basicamente quais foram as medidas implementadas ou trazidas na MP 927 e 936. A medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade de implementação, por iniciativa da empresa, de teletrabalho, e aqui a gente tem tratado como sinônimo de home office, embora tecnicamente não sejam propriamente sinônimos, mas acho que de uma forma muito popular e para que todos entendam, uma das possibilidades é a adoção e implementação de home office, como uma prerrogativa do empregador. A segunda possibilidade é a antecipação de férias individuais. E quando a gente fala de antecipação de férias, é importante que vocês tenham em mente que o empregador tem a prerrogativa de antecipar férias, inclusive férias cujo período aquisitivo ainda esteja em curso. Então, mudando um pouquinho a regra normal de concessão de férias, a medida provisória permite que o empregador, por uma iniciativa própria, conceda férias aos trabalhadores que ainda não terminaram de completar o período aquisitivo. E aí, mediante acordo com o empregado, a medida provisória também traz a possibilidade de antecipação de gozo de férias futuras, ou seja, estamos aqui em 2020, poderia ser proposto ou ajustado o gozo de férias relativos a períodos aquisitivos dos anos 2021 ou 2022. Trouxe também
algumas alterações no que diz respeito à concessão de férias coletivas. E aí, tanto as férias coletivas quanto individuais, a medida provisória trouxe uma flexibilização em relação ao aviso prévio para a concessão. A gente sabe que, em condições normais, as férias têm que ser avisadas aos empregados com 30 dias de antecedência, quando são férias individuais, e 15 dias de antecedência ao sindicato e ao Ministério, ao antigo Ministério do Trabalho, no caso de férias coletivas. Pela medida provisória, esses prazos ficam reduzidos para 48 horas. E aí, as últimas duas alterações e possibilidades trazidas pela medida provisória 927 são a antecipação de feriados, e aqui também feriados não religiosos, como a... Só um minuto, Cadu. Você ficou sem som. Volte, por favor. Acho que alguém me cortou aqui. Voltaram a me ouvir? Sim, Legal? sim, voltou. Então tá bom. E aqui, então, retomando, né, as duas últimas alternativas trazidas pela medida 927 são a antecipação de feriados. Então, o empregador, a seu critério, pode determinar ao empregado a antecipação de feriados não religiosos e, mediante um acordo com o empregado, eles podem ajustar a antecipação de feriados religiosos. E, por fim, um banco de horas, um pouco diferente, também esse banco de horas estabelecido a critério do empregador, com a diferença de que o período de compensação ele é um pouco diferente da compensação que a gente tem validada em condições normais por acordo individual ou acordo coletivo. Esse banco de horas previsto na medida provisória, ele traz um período de compensação de até 18 meses, cujo início da compensação tem como marco a data em que for reconhecido o término do estado de calamidade. Então, essas são as medidas trazidas na medida provisória 927. Na medida provisória 936, que me parece a mais interessante aqui para a gente poder bater um papo, ela trouxe de volta uma possibilidade que já estava na medida 927 e que foi depois revogada, que é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, e que não é exatamente o layoff que a gente está acostumado lá no artigo 476-A da CLT, e ele traz também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui do nosso bate-papo pela manhã, mas essas duas medidas, essas duas possibilidades, elas vieram envelopadas com uma participação do empregador, seja pela possibilidade de conceder um benefício ao seu trabalhador para complementar a renda, no caso da diminuição da jornada de trabalho ou da suspensão, e uma outra parcela, que é um valor proporcional à redução ou à suspensão da jornada de trabalho, que o empregado vai receber de acordo com o seguro-desemprego. Então, gente, basicamente, essas são as medidas trazidas mais recentemente pela medida provisória 927 e 936. Vou passar aqui o nosso bate-papo para a Gabi, né, Gabi? Você que vai assumir daqui, e aí ela vai começar a trazer aqui algumas questões mais práticas, tá bom? Gabi, fica à vontade. Olá, boa tarde, aliás, bom dia a todos. O tema que me coube foi o tema relacionado à negociação coletiva em tempos de Covid-19. Quem é da área trabalhista sabe que a negociação coletiva é a principal forma de solução de conflitos no âmbito coletivo. Funciona muito bem, né? Frequentemente, as empresas estão negociando com os sindicatos na database, né, na época da database, negociam bancos de horas, negociam, enfim, toda sorte de ajustes, participação nos lucros e resultados. E a negociação ela é prestigiada na Constituição Federal, no artigo 114, onde está dito que, antes de recorrer a qualquer outra forma de solução de conflito, a negociação deve ser tentada antes da arbitragem, antes de dissídio coletivo, antes de greve. E também existem duas disposições, rapidamente aqui mencionando, na nossa Constituição, que prestigiam a negociação. Uma delas está no artigo 8º da Constituição, que fala que a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, ela deve ser feita. Mas notem que ela não é uma participação exclusiva.
E a outra regra, que também é bastante importante, fala da questão da disposição, né, em acordo ou convenção coletiva, para redução de salários. Então, sem dúvida nenhuma, que a gente tem um sistema no Brasil que busca envolver o sindicato e reconhecer a sua autonomia privada coletiva na criação de normas, mas nesses momentos de pandemia, né, nós vamos colocar em debate isso aqui, me parece que a atuação do sindicato ela deve ser uma atuação extremamente de boa fé, até para preservar o que existe de mais importante ali, que são os empregos, né, e para que a empresa possa cumprir a sua função social. Eu queria também fazer referência a uma regra que eu acho que é importante, às vezes ela talvez não esteja sendo tão citada aí nos debates que estão acontecendo em torno da matéria de negociação coletiva para implantação aí dos programas, né, que foram instituídos pela medida provisória, a qual o Cadu fez referência, 927 e a 936, que é justamente a Convenção 154 da OIT. A Convenção 154 da OIT, ela fala que a negociação coletiva pode ser feita em qualquer assunto. Ela não limita temas, lógico, desde que sejam temas de natureza profissional, e natureza econômica, mas ela dá uma ampla possibilidade da negociação e ela também traz uma disposição muito interessante relacionada à possibilidade de, em havendo a chamada representação dos trabalhadores na empresa, que hoje está disciplinada no artigo 510 e seguintes da CLT, 510A, né, haver a possibilidade dessa negociação ser também conduzida, ser também praticada com a participação dessa representação de trabalhadores. Essa representação de trabalhadores, ela existe para as empresas maiores, ela é obrigatória para as empresas maiores, né? Para as empresas com mais de 200 empregados na realidade. Mas o que me parece assim, muito importante com relação a que precisa ser frisado, né, é que na negociação coletiva, ela hoje não se presta apenas à melhoria das condições de trabalho. Normalmente ela vai ser feita para melhoria de condições de trabalho, mas ela hoje também funciona como um importante elemento para, digamos, permitir que as empresas saiam da crise, né? Ela tem, assim, sido encarada, e o judiciário assim reconhece. Negociações, por exemplo, sejam feitas mediante acordo, e que até mesmo, num primeiro momento, piorem alguma condição prevista na convenção, são admitidas. E por quê? Porque, obviamente, se busca compaginar interesses. De um lado, os interesses dos trabalhadores que são legítimos, né, e o salário tem uma natureza alimentar importantíssima, né, sem dúvida que tem que ser preservado, mas, por outro lado, eu também não posso deixar morrer a empresa que é, no final das contas, fonte, né, desses pagamentos, precisa sobreviver, inclusive, para que, então, ela possa cumprir a sua função social. Indo mais diretamente aos pontos que são um pouco mais polêmicos da negociação, depois isso vai ser explorado pela Maria Lúcia quando falar da questão da segurança jurídica, né, existe, nós sabemos, uma ADIM, que foi ajuizada, né, que foi distribuída ao ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski concedeu uma liminar no sentido de declarar que haveria necessidade de participação, de comunicação, né, aos sindicatos, na hipótese de ser feita a redução de jornada e de salários, né, e também na hipótese de ser suspenso o contrato de trabalho. Essas duas disposições, elas vieram disciplinadas de uma forma mais, digamos assim, detalhada na medida provisória 936. E tem uma série de regrinhas, fala-se em percentuais, essas regrinhas depois vão ser melhor explicitadas pela Paula. Mas o importante é que, numa medida, me parece, editando uma norma que me parece que tem contornos de ordem pública, o poder público tentou realmente estabelecer parâmetros para que, desde logo, o empregador pudesse tomar providências emergenciais e resolvesse, assim, a sua questão importantíssima, né, de não ter que fechar as portas, porque é isso, né, de que nós estamos falando, com a pandemia, as pessoas devem ficar em casa, é uma medida de saúde pública, e, em contrapartida, o empregador continua, ou continuaria, com todas as obrigações trabalhistas, não houvesse a medida provisória. Então, me parece que essa medida,
ainda que ela tenha alguns pontos que sejam questionáveis, de falta de, digamos, talvez de lapidação na redação, ela foi importante. E me parece que ela deve ser, sim, prestigiada, inclusive quando ela estabelece que o empregador pode tomar determinadas atitudes unilateralmente, como aquelas que o Cadu falou, né, do teletrabalho, etc., e mesmo tomar algumas medidas no sentido de aí em conjunto com seus empregados, reduzir algumas condições de trabalho temporariamente, nós estamos falando de prazos de 90 ou 60 dias, e com isso permitir que essa fase de maior turbulência passe, né, sem desproteger o trabalhador, que o trabalhador precisa realmente ter aí assegurado o seu ganho, senão ele não vai ficar em casa, senão as medidas ligadas a proteção da saúde pública também se efetivarão. Mas, por outro lado, a decisão que foi tomada pelo ministro Lewandowski, ela depois vai ser analisada, ela é compreensível, porque existiu da parte dele uma preocupação de que garantias e direitos individuais não fossem solapados. E me parece, essa decisão ela está de referêndum aí do plenário, e, portanto, não acho que ela deva ser encarada como algo que impeça as empresas de tomarem as medidas que devem ser tomadas à luz da medida provisória, né, à luz do que estabelece a medida provisória. Então, mas há sim, me parece, a obrigação de comunicar ao sindicato, para que o sindicato também possa, mais do que possa, ele tem o dever, né, de ir verificando algum tipo de abuso, alguma situação absolutamente anômala, né, que ele, então, intervenha, mas ele também deve ali identificar, né, e acho que aí existe um preceito maior do direito que consta, né, do artigo 8º da CLT, que os interesses de classe não podem sobrepor aos interesses públicos. Nós estamos diante de regras que estão protegendo interesses públicos, saúde pública, preservação das empresas, preservação dos postos de trabalho, tudo isso é de interesse de todos nós. E não só podem ser encarados, portanto, não podem ser, digamos assim, assumidos como vamos dizer assim, olhados sob a ótica exclusivamente dos interesses do sindicato. O sindicato é titular, né, ele é, na verdade, o representante da categoria, mas os titulares efetivos, ou o titular efetivo em matéria coletiva é o grupo organizado. Se o grupo organizado, através da sua comissão de representação interna, ou através da manifestação maciça, né, dos trabalhadores individualmente, realmente identificar que é o caso de serem tomadas essas medidas emergenciais para a preservação do próprio negócio, me parece que isso deve ser observado. E a título de provocação aqui, também deixando um pouco uma provocação para os meus colegas e para quem está participando aqui do debate, eu queria saber, né, a opinião, discutir um pouco com vocês sobre em que medida vocês entendem que realmente a Comissão de Representação de Trabalhadores poderia contribuir, se pode contribuir, se não pode, se há disposições em convenção coletiva, por exemplo, não permitindo esse tipo de situação, e parece que o Amirati vai tratar disso, e também se houver uma recusa, né, de negociação, uma dificuldade, vamos dizer que não haja uma recusa, mas uma dificuldade na negociação, e em alguns casos essa negociação ela terá que se realizar se nós não observarmos lá os percentuais de 25%, 50%, 70%, aí haverá necessidade de negociação coletiva e estabelecimento de acordos coletivos, e não se admitindo, né, nessas hipóteses, a redução mediante acordos individuais, a quem se pode recorrer, né? Se pode recorrer à Secretaria do Trabalho para que ela faça papel de mediação, à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público. Me parece que a Lilian vai também trazer elementos aí que possam ajudar nesse deslinde, né? E, finalmente, uma última só observação, é a questão prática, né, de como operacionalizar essa negociação em um momento que todo mundo, ou boa parte das pessoas estão ali em casa, né? Então, a Carla Blanco vai abordar essa questão da Assembleia, que me parece extremamente importante e extremamente também passível de considerações jurídicas relevantes. Essas seriam as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Bom,
Agora chegou a parte da segurança jurídica, que a gente pode entender na área trabalhista como fake news, né? Porque são termos, para quem está na lida trabalhista há anos, sabe que segurança jurídica e área trabalhista são termos que se excluem por natureza. Agora, então, piorou a situação. Qual que é a situação que a gente está analisando em relação à medida provisória? Primeiro, surgiu uma alegação de que haveria uma quebra de segurança jurídica, uma quebra de princípio constitucional, quando a Constituição exige a participação sindical para a negociação de redução salarial. E um dos aspectos que a gente tem que analisar é, na redução proporcional de jornada e salário, com preservação do valor do salário hora, que é mandatório na MP, essa redução salarial ocorreria ou não? É um primeiro ponto para se analisar se realmente a participação coletiva seria obrigatória a qualquer custo, tá? Então, existem vários julgados, inclusive de processos individuais pré toda essa situação, processos antigos, que entendem que mesmo que não haja um acordo individual entre empregado e empregador, sem pandemia, sem força maior, sem nada, em que há uma redução de jornada de trabalho proporcional a uma redução de jornada de salário para sempre, uma alteração permanente. O trabalhador concorda em trabalhar menos tempo, ou porque ele quer, ou porque ele concordou. Existem vários julgados dando validade a esse acordo individual. Então, em se tratando de uma medida provisória colocada numa situação de força maior, que a gente está, mais ainda se justificaria. Por que a nota de corte da MP em relação aos salários, né? Num primeiro momento chamou bastante atenção isso. Por que eu tenho a possibilidade do acordo individual para qualquer faixa de redução ou de suspensão através, para quem ganha até 3 salários mínimos, e por que só acima dos 12.250? Acima dos 12.250 é fácil porque é o hipersuficiente. Então, é acima do salário mais curso superior. E o inferior é para privilegiar justamente uma parte empresarial que não tem acesso às questões sindicais, que não tem acesso sequer às entidades sindicais, que são os microempresários. Então, às vezes tem 1 ou 2 funcionários que sequer sabem quem são os sindicatos, seja patronal, seja profissional que os representa, sequer sabe o endereço do sindicato, e os sindicatos sequer sabem da existência deles, nunca participaram de nenhuma convenção, de nada, né? E, então, a ideia era essa. Você ter pessoas, empresas maiores que partiriam, e os meus clientes eu sempre orientei, a gente partir sempre para uma negociação coletiva, é o mais fácil de você gerenciar, principalmente quando você tem um número muito grande de trabalhadores. Imagina fazer um acordo individual com, sei lá, 1.800 funcionários, a coisa fica praticamente inviável, pessoas que às vezes já vão estar em home office. A questão de que o acordo coletivo, quando você tem uma empresa maior, e que você às vezes tem particularidades de departamentos, o acordo coletivo ele dá uma segurança jurídica maior em termos até de manejo dessas situações, de manejo desigual dessas situações, porque a MP permite isso, né? Então, se eu vou fazer individual, eu tenho que me ater exatamente aos percentuais e forma estabelecida na MP. No acordo coletivo eu tenho maior liberdade, eu posso suspender alguns departamentos, reduzir de outros, manter outros normalmente, colocar alguns em home office, estabelecer percentuais de redução diferenciado, né, considerando a realidade produtiva e de trabalho da empresa. Então, setores, às vezes, de back-office, setores que estão em clientes, setores que estão trabalhando mais ou menos. Então, o acordo coletivo traz essa vantagem e traz uma segurança jurídica maior. Em termos de segurança jurídica dos atos formais, a necessidade da votação, que é o que a gente vai analisar com mais cuidado para frente, com todas as análises do que está permitido, inclusive na MP, dos meios virtuais e eletrônicos. A questão maior que a gente vê nessa situação da segurança jurídica é a realidade. Então, a realidade das negociações coletivas, desde a reforma, é outra,
é outra por causa da questão da contribuição, que se tornou facultativa, e em se tornando facultativa, houve uma recusa da maior parte, seja de empresas, em sindicatos patronais, seja de empregados em sindicatos profissionais, para esse pagamento. Existem hoje sindicatos que estão exigindo como condição para iniciar uma conversa, no mínimo pagamento de 2 a 5 anos de contribuições atrasadas, senão eles nem iniciam negociação. Existem sindicatos exigindo que as empresas paguem taxas para poder fazer a negociação, ou que assumam a contribuição, que também fere legislação aprovada pelo Brasil, que é a Convenção 98, fere questão de compliance, né? Então, muitas empresas vão enfrentar a situação de insegurança jurídica com base não só na decisão do Lewandowski, da 6363, uma decisão que está muito, muito confusa, no sentido de que o que faz coisa julgada, o que obriga as partes é o dispositivo da decisão, não é a sua fundamentação, isso é uma situação de lei processual clara e mandatória. E a decisão do Lewandowski na ADIM, ela simplesmente diz que, apesar de tudo que está estabelecido na fundamentação, ele simplesmente diz o seguinte: os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados da data de celebração. Isso é regra da MP, vírgula. Aí vem a decisão. Para que este, querendo, deflagre negociação coletiva, importando sua inércia e anuência com o acordado pelas partes. No dispositivo, que é o que faz coisa julgada, que é o que obriga as pessoas, é importante que haja uma situação de segurança maior, porque qual é o prazo que o sindicato tem para se manifestar? Na fundamentação se cita o artigo 617, mas o artigo 617 teve os seus prazos alterados pela MP. Então, são todas situações que precisam ser analisadas com bastante cuidado e que vão ser resolvidas caso a caso, mas que o caminho vai ser, se houver recusa de negociação, eu acho que não tem o que fazer, é o acordo individual, que já está comunicado ao Ministério, que está comunicado ao sindicato, e vida que segue. Se houver uma situação de recusa de negociação para uma situação em que a própria MP exige essa negociação, é se partir para tentativas de mediações, de convocações, e se não for possível, aí sim usar a MP no sentido de notificação sindical para negociação coletiva nos moldes do artigo 617, mas com os prazos cortados pela metade. Eu entendo, inclusive, que devido à situação de força maior, eu notificaria todos os que, sindicato, federação e confederação, no mesmo momento, para que um deles assuma a negociação. Apesar disso, não está na MP, mas eu entendo que é bastante justificado em cima do artigo 501 da CLT, de força maior. Não dá para a gente ficar esperando, às vezes, em determinadas situações, 15 dias para poder começar a fazer alguma coisa, né? Então, as empresas vão ter que analisar caso a caso, os próprios trabalhadores, porque eu já vi casos em que os trabalhadores concordam, a empresa concorda e só quem não concorda é o sindicato, e eu acho que esse é um exercício que a gente tem feito muito no grupo de estudos e agora na associação, de percepção dos próprios sindicatos, dos representados, da magistratura, do Ministério Público, que sindicato não é prestador de serviço. Sindicato tem que representar a vontade dos seus representados. E se a vontade dos seus representados, exarada numa assembleia, seja por meios físicos ou seja por meios virtuais, é no sentido da decisão A, é a decisão A que vai ser aceita. Não existe dizer o sindicato não aceita esta posição, porque o sindicato não tem que aceitar ou deixar de aceitar nada, ele só tem que representar.
o sindicato patronal ou profissional, ele é mero microfone da vontade da sua categoria. E é isso que é uma situação que a estrutura sindical da gente viciada durante todos esses tempos desvirtuou, e é isso que está gerando toda essa insegurança jurídica neste momento, essa briga de foice, essa situação dela, né, de impossibilidade mesmo de, às vezes, de negociação, tá? Então, a gente, sem querer, deu uma invertida aqui, eu vou passar a palavra agora para a Gabriela, para a Carla, que ela vai falar justamente sobre essas formas de se fazer as assembleias. Carlinha. Oi, bom dia a todos. Eu vou entrar com a minha apresentação. Eu acho que fica mais fácil de visualizar. Entrou? Entrou para vocês? Não? Entrou? Entrou, cara. Se você puder só colocar em modo apresentação, fica mais fácil aqui a visualização. Modo apresentação, agora você complicou. Onde eu coloco em modo apresentação? Aperta o F5 do teu computador. F5. Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Ele tá do começo, né? Isso, agora foi. Foi, né? Então, gente, vocês estão me vendo? Sim. Sim, é que a tela desse jeito que você está colocando está parecendo cortada para a gente. Só um pedaço do slide. Só um pedaço? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outro modo de apresentar. Carlinha, o primeiro jeito ficou melhor. Carlinha, primeiro? Carlinha, como a gente tem pouco tempo, acho que você pode ir falando conforme a tua apresentação, mas esquece de tentar demonstrar a tela, depois a gente manda o slide, não vamos ficar perdendo. Acho que agora entra. É que fica mais fácil de eu falar com a tela. Entrou? Entrou. Entrou. Vamos ver agora. Para mim não está aparecendo. Bom, vamos lá. Dá para vocês enxergarem? Sim. Ah, tá. Então vamos começar do começo. Vocês estão me vendo também, ou não? Sim. Com a sua apresentação? Sim. Ah, tá ótimo. Então, gente, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco aí dessas novas formas de convocação de assembleia sindical. A gente sabe que, para que se valide a negociação coletiva, o acordo, a convenção, a gente precisa da convocação da assembleia sindical. Só que nesse período, né, que nós estamos aí de pandemia e de isolamento, em que as pessoas não podem se aglomerar, se reunir, se encontrar, existe uma grande dificuldade de, enfim, de viabilizar a assembleia sindical. Então, a gente vai fazer o estudo, muito rapidamente, de 3 documentos que trazem aí uma flexibilidade no momento de viabilizar essa assembleia em tempos de pandemia. Então, a gente vai fazer o estudo da nota técnica do Ministério Público do Trabalho, foi a primeira, dia 22/3. Após isso, nós tivemos o ofício do Ministério da Economia na sua subsecretaria de Relações de Trabalho, que foi dia 24/3. E, por fim, a medida provisória 936, de 1º de abril, que dizem que é a medida provisória da mentira, né? Mas só que não. Enfim, só para fazer uma introdução bem rápida, a gente sabe que a Assembleia para negociação coletiva, ela vem considerada no artigo 612 da CLT, e ela é obrigatória para que se celebrem acordos ou convenções coletivas, né? Ela vai ter aí um quórum de 2/3 ou 1/3 na segunda chamada, e no seu estatuto, no estatuto do sindicato, vão vir aí as normas, as regras de edital de convocação, prazo de chamamento, onde se fixa o edital,
se vai para o jornal, se não vai, a maioria como é que aprova, se o voto é secreto, se o voto é aberto. Então, tudo isso vem no estatuto do sindicato. Então, a gente vai estudar um pouquinho aí esses documentos. Antes disso, a gente não pode esquecer que todo acordo ou convenção coletiva tem que ser registrado, pelo menos informado no mediador, não é? É aquele sistema que era do Ministério do Trabalho e hoje do Ministério da Economia, em que você tem que inserir o acordo à convenção coletiva. E no artigo 7º da Instrução Normativa 16 do antigo Ministério do Trabalho, existe o parágrafo 2º dizendo que os instrumentos coletivos em elaboração deverão ser inseridos na aba anexo do sistema mediador, com arquivo contendo cópia da ata da Assembleia. Então, esse é o grande gargalo, né? Como é que nesse momento de isolamento, nesse momento de realmente necessidade de ficar em casa, de não haver encontros, a gente consegue uma ata de assembleia com a assinatura dos empregados. Enfim, a primeira nota técnica, que é a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, é a nota técnica nota técnica número 6 de 2020, ela fala que, obviamente, deve-se valorizar o diálogo social, a negociação coletiva, a proteção ao emprego. Então, em vista de todo esse quadro de calamidade pública, o Ministério Público, na sua nota técnica, traz a orientação, né, porque a nota técnica não deixa de ser uma orientação, da possibilidade de flexibilização dos requisitos formais para a negociação coletiva, como a obrigatoriedade da assembleia presencial, diante de medidas de isolamento e quarentena, possibilitando adotar meios telemáticos céleres e eficazes. Então, essa orientação do Ministério Público do Trabalho, a possibilidade de viabilizar a assembleia com os trabalhadores por meios telemáticos. Bom, o segundo documento que a gente vai analisar é o ofício, que é uma circular do Ministério da Economia, por sua Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e aí é o ofício circular 1022 de 2020, e ele diz que para evitar aglomeração, né, e pelos impactos negativos das relações de trabalho, em vista da possibilidade de que exista uma negociação evoluída, mas que não se consegue promover a assembleia, e aí se descumpre o artigo 7º da Instrução Normativa que a gente citou, até por uma situação de bom senso da administração pública, eficiência, os princípios de eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, o Ministério da Economia orienta que as unidades responsáveis pelo registro de instrumentos coletivos de trabalho, acordos e convenções, flexibilizem a exigência de ata de assembleia como condição para o registro do instrumento, e agora detalhe, durante o período de isolamento e pandemia. Então, nesse período. Então, o problema deste ofício é que eles esqueceram de organizar isso no sistema mediador. Ou seja, o sistema mediador continua exigindo para que você termine o cadastro do acordo coletivo, a ata da Assembleia. Então, apesar dessa circular, efetivamente, essa orientação não pode ser finalizada com o sistema mediador do jeito que ele está. Então, a orientação que a gente dá sempre é que se faça pelo menos uma ata do presidente ou da diretoria, considerando a possibilidade de uma assembleia virtual ou considerando o momento de calamidade pública e tente se juntar, eventualmente, terminada a calamidade. Bom, e o último documento aí que a gente tem que trazer foi o que realmente terminou o assunto, que é a medida provisória 936 de 2020, que no seu artigo 17 determina que durante o estado de calamidade pública, de que trata o artigo 1º,
poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos no título 1. No título 6, desculpa. E o título 6, ele se refere a todo o arcabouço sindical, não é? Então, a medida provisória, ela resolveu as duas outras, a nota técnica e o ofício do Ministério da Economia, possibilitando o meio eletrônico para a Assembleia Sindical. Então, aí eu trago a título de exemplo quem já faz a Assembleia online. A gente já tem as sociedades anônimas e os condomínios e decisões judiciais validando assembleias online, tanto das sociedades anônimas, que, se não me engano, existe lei possibilitando até, e dos condomínios. Então, isso já é uma realidade possível em outros tipos de relações jurídicas. As ferramentas que a gente, conversando aí com os colegas, percebeu que já estão sendo utilizadas pelas empresas para essa assembleia online. A primeira ferramenta é a internet da empresa, a intranet da empresa, em que eles trabalham a plataforma possibilitando votação dos empregados. O Outlook parece que tem uma ferramenta de votação, e um site que eu não conhecia, mas diz que funciona bem, que é o elejaonline.com. Um cuidado que a gente deve tomar são com plataformas que não têm controle do duplo voto. Por quê? Porque o empregado pode votar 2 vezes ou 3, e outros não votarem, e aí gerar essa confusão ou até uma fraude na Assembleia e na votação. Tá? E aí eu trouxe alguns pontos da decisão do ministro Lewandowski, que eu não vou explicar, mas só para lembrar que o ministro Lewandowski valorizou o diálogo social e a negociação coletiva. Então, realmente, a gente vai ter que trabalhar meios possíveis de assembleia, e esses meios terão que ser os eletrônicos nesse momento de isolamento, tá bom? Fico à disposição para perguntas ao final. Agradeço a oportunidade ao grupo e a todos os ouvintes. Peço que façamos esforços pró-emprego, que é o que a gente tem trabalhado fortemente, e quem puder, trabalho de casa. Obrigada, gente. Bom dia, eu vou começar agora aqui a minha parte, que é falar dos termos emergenciais, tá? Como a Carlinha já colocou anteriormente a questão da negociação, e a Malu falou bastante nessa questão da segurança jurídica em tempos de pandemia, que é praticamente uma fake news, ainda mais na área trabalhista. Eu tentei puxar, ainda hoje de manhã, alguns termos emergenciais que alguns sindicatos já fizeram, tá? E percebi que alguns já estão no segundo termo emergencial. Então, saíram os primeiros que nós tivemos ciência, o CTTUR, o Sindicato do Turismo, o Secovi, de Barueri também, o Sintoresp também saiu, o Sindicato dos Comerciários também, o Sindifast Food também. Então, alguns sindicatos já saíram soltando esses termos emergenciais até antes da primeira medida provisória, 927, e agora, diante da possibilidade de renegociação dos sindicatos pela MP 936, eles já soltaram o segundo termo emergencial, né? Então, geralmente, quando vai começar, antes de fazer qualquer negociação com o sindicato, dê uma olhada no site, ligue no sindicato e vê se eles já estão negociando. Um dos nossos clientes, a gente estava em contato para fazer a negociação e eles não estavam respondendo o e-mail. E aí, eu ligando lá, eles falaram, espera um pouco porque vai sair o termo emergencial. E aí, realmente, depois de 2 dias, mais ou menos, saiu o termo emergencial, que aí eu acredito que traga uma segurança jurídica muito maior, né? Até com relação ao que a Malu estava falando. Só a gente tem que ficar realmente esperto nessa situação o termo emergencial é algo que traria uma segurança jurídica maior. Mas houve uma assembleia antes desse termo? Efetivamente, todo mundo entende a medida de urgência que está sendo feita, mas a assembleia ainda tem que ser feita. Não está se
A Carla colocou na apresentação dela que o próprio sindicato, o próprio Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, falou em flexibilizar, anexar a ata. Isso não quer dizer não fazer a ata, né? Então, a questão é como se comprova todos esses termos emergenciais, que eu acabei pegando desses sindicatos que eu comentei com vocês. Eu entrei no site do mediador e não consegui ver nenhum deles lá, tá? Então, se vocês aí tiverem acesso e peçam para os sindicatos mais sérios, com certeza já fizeram isso, né? Peçam essa eleição, porque nós sabemos que, muitas vezes, os sindicatos estão fazendo isso sem assembleia, mas teve assembleia, como que está sendo essa questão da assembleia? Então, amanhã, às vezes, a empresa vai estar tomando algum acordo com base num termo emergencial, e amanhã algum empregado pode vir até impugnar esse termo emergencial no seguinte sentido: cadê a assembleia? Os prazos foram cumpridos, não foram cumpridos? Então, mais uma vez, a questão da segurança jurídica aí. E até para ver a veracidade do documento, hoje em dia, em tempos de fake news de verdade, muito se circula documento no WhatsApp, né? Esse documento é mesmo daquele sindicato? Tem que ter uma conferência com relação a isso, né? Inclusive, ainda do que a Maria Lúcia estava falando, realmente as negociações coletivas têm sido até mais abrangentes que a medida provisória. Para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, em um do segundo termo aditivo, como eu falei, eles possibilitam o parcelamento das férias em 4 vezes, ou seja, melhor do que a medida provisória, e o pagamento de 1/3 no final do ano, né? Então, realmente, a gente consegue observar que quem está comprometido com a categoria sabe a dificuldade dessa categoria e vai fazer um ajuste especificadamente para essa categoria. Ontem, na Fiesp, teve a live do secretário do Trabalho, né? E ele estava falando, nós fizemos o geral, nós não conseguimos saber a especificidade de cada setor, então por isso a lei veio geral. E realmente, a teoria é ótima, a lei veio geral, e a rigor os sindicatos aí, diante da situação de cada empresa, de cada categoria, fariam esses termos emergenciais, mas que alguns sindicatos têm feito, outros não, né? Então, fica aí a sugestão de sempre dar uma olhada no site do sindicato, dar uma falada, os que estão atendendo, né, porque a gente sabe que alguns não estão atendendo, mas, além de ter o termo, pedir essa ata de assembleia, mesmo que não esteja no portal do mediador. Como eu falei, eu não vi nenhum dos termos emergenciais no portal mediador, eu puxei o CNPJ de todos os que eu vi, não estavam lá. Eu acho que exatamente por conta dessa complicação aí que se está tendo na hora de fazer esse protocolo, mas é válido pedir para o sindicato mandar apenas por uma maior segurança. Eu já passei os meus 5 minutos que me foi dado, daqui a pouco a chefe, a Malu, dá bronca em mim, então eu vou seguir aqui, porque o interesse nosso aqui maior é a discussão, não só a explicação. Obrigada, eu vou chamar agora a Lilian, que vai falar um pouquinho da experiência dela por parte do sindicato. Não, é o Amirati agora. Amirati? Será que ele caiu? Será que ele caiu? Vai você então, Lilian. Não, tá aqui. Tá aí? Pode? Então vamos lá. Bom dia para todos. A mim cabe falar um pouco sobre a mediação, que até ontem podíamos chamar de pré-processual, e o tribunal ainda chama de pré-processual, mas depois de pensar um pouco a respeito do tema e ter lido artigos do Robortella, do Pérez, do Cacá, do Antônio Carlos Aguiar e do doutor Otávio Calvé, eu reafirmei para mim que nós não estamos em fase de dissídios, dissídio coletivo de natureza jurídica, porque não há descumprimento de contrato ou de convenção, não estamos em fase de dissídio coletivo de natureza econômica, porque também não há conflito de interesse nesse sentido,
isso não estou nem falando em comum acordo, coisa que valha, mas simplesmente não é essa fase. Mas a despeito de concordar com a maioria ou com todo mundo que, em situação normal, a negociação coletiva se impõe, o fato é que nós não estamos no momento de situação normal. A paisagem mudou. Se a paisagem mudou, nós temos que mudar o olhar desse novo cenário. Então, não acho que se deva seguir todo aquele ritual, aquele trâmite do 617, por exemplo, se houver recusa do sindicato ou coisa que valha. Eu validaria essas negociações individuais para quem ganha abaixo de 3.135, até porque a perda seria muito, muito pequena, e acima de 2.202, porque é hipersuficiente, é diplomado e tudo mais. Sendo possível a negociação de tudo, que melhor. Mas não sendo possível, eu não desprezaria o que já foi acordado diretamente pelas partes. Faria o aviso para o sindicato como mera formalidade, não necessariamente esperando que ele viesse para a negociação. E seguindo o que, por exemplo, disse a Malu no começo, eu usaria 4 dias, e não 8 mais 8 mais 8, e nem 4 mais 4 mais 4. Em 4 dias eu mandaria o ofício para o sindicato, para a federação e para a confederação, sabendo que a confederação jamais iria aparecer por aqui, mas o sindicato ou a federação até poderiam ter essa possibilidade. De qualquer modo, no momento de eventual impasse, o que eu recomendo realmente é que se opte pela mediação do TRT, aqui de São Paulo. Eu estou falando de TRT2, onde já tive experiência favorável, diga-se de passagem, porque é um modelo muito simples, não segue necessariamente o ritual do dissídio coletivo, que você pode pedir isso por uma petição simples, eventualmente, segundo o artigo 1º, aqui, o parágrafo 1º, você pode fazer até, não é por telefone, você pode pedir, é muito simples de se instaurar essa mediação, com a vantagem de que o documento nele assinado, ou nela assinado, esse documento vai ter força executiva, se for o caso, lá na frente. Então, acho muito favorável que se negocie por intermédio, diretamente, entre as partes, mas, eventualmente, não sendo possível, opte pela mediação. A mediação feita, normalmente, o vice-titular é o vice-presidente judicial, mas já foi feito também por outros juízes, outros desembargadores do TRT, como o doutor Ivani, o doutor Davi, o titular, normalmente, o doutor Rafael, todos atendem muito bem, todos se esforçam efetivamente para que haja uma solução daquele conflito, entre aspas, lá, que não está havendo aquela solução, se esforçam, formulam propostas, inclusive, e acabam por obter sucesso. O que eu recomendo, efetivamente, em quem optar pela mediação, é que insista na homologação do acordo na própria audiência, e não que haja sorteio de relator e seja convertido em dissídio coletivo, porque o próprio artigo 4º da portaria 50, do ato GP 52 de 2018, prevê isso já no seu inciso 1º. Ele diz com clareza que, se na fase pré-processual for lavrado o instrumento de transação, que será referendado pela autoridade mediadora, portanto, quem estiver presidindo aquela instrução, conferindo efeito executivo extrajudicial de acordo com o artigo 784, inciso 4º do CPC. Portanto, o que se precisa de segurança jurídica está contido nesse documento que será lavrado na mediação, com a vantagem de ser muito mais célere do que qualquer outro tipo de dissídio, de instalação de dissídio, coisa que vale. Então, é isso. Acho que a mediação é o caminho bom para se resolver. Insistam na homologação na própria audiência, havendo um acordo. Esse acordo terá efeito executivo, portanto, garantirá às partes a devida segurança jurídica para que se implemente tudo que tem que ser feito. Essa é a minha fala muito rápida, só para recomendar efetivamente a mediação, porque ela é eficiente, ela é eficaz nesse sentido. Passo agora, então, a palavra para a Lilian Pacini, para que tudo dê tempo.
acho que consegui cumprir meu horário de 5 minutos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Lilian, só deixa eu dar um aviso antes de você começar. Vocês podem colocar perguntas aqui no chat, eu estou linkando elas, estou colocando elas num documento e a gente, na medida do possível, vai colocá-las no debate, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu vou copiar todas e colocar no arquivo e depois a gente divulga também respostas, tá bom? Mesmo porque não der tempo da gente fazer tudo aqui hoje. Obrigada, Li, você. Bom, novamente, bom dia a todos. É muito bom a gente ter essa troca de informações nesse momento de tanta mudança legislativa. Então, eu agradeço a todos que estão participando dessa reunião com a gente. Vou falar sobre a atuação do Ministério Público perante a pandemia, as medidas que eles têm tomado, todas as normas que eu pude levantar, e como que tem sido na prática essa atuação do órgão. Atualmente, eles já editaram normas técnicas e recomendações. Essas normas técnicas, embora elas não tenham força de lei, elas são importantes porque elas são balizas, diretrizes de como o órgão vai se portar diante das situações de eventuais irregularidades trabalhistas. E algumas recomendações, inclusive, são direcionadas a setores específicos da indústria, dos segmentos existentes. Mas, para a gente que está aqui hoje discutindo a questão dos sindicatos, da importância dos sindicatos, eu entendo que a norma técnica mais importante, são 8 ao todo, tá? Mas acho que a mais importante, ela até já foi mencionada aqui, é a nota técnica 6, que é uma nota conjunta do Procurador-Geral com a CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, e ela visa justamente estimular o diálogo social, a negociação coletiva e a adoção de medidas de proteção ao emprego e à ocupação, a forma como as empresas que estão mantendo o trabalho estão se comportando perante a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem ali uma série de medidas de proteção ao emprego, eles colocam alguns pontos que já foram ditos aqui na nossa reunião de hoje, priorizar os meios alternativos prévios a qualquer plano de demissão voluntária, esse é um ponto que eu queria, tanto com a questão de PDV, quanto a negociação coletiva, as dispensas em massa, eles pedem para priorizar, negociar com o sindicato antes de adotar essas medidas mais extremas, e colocar em prática também as medidas menos impactantes, né? Trabalho remoto, antecipação de férias, banco de horas, mas sempre priorizando que haja a negociação entre os atores sociais antes da implementação de medidas de dispensa em massa, ou até mesmo a suspensão e a redução salarial. Então, além das notas técnicas existentes, das 8, eu destaco também mais 3 para vocês, que é a nota técnica 2, que é para as atividades de muito alto risco, a nota técnica 1 da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, que é uma nota técnica específica para as empresas de plataformas digitais, nos transportes de mercadorias e passageiros. Então, as medidas que têm que ser observadas por essas empresas para proteção tanto dos próprios entregadores e motoristas, como para proteger quem vai receber as mercadorias ou vai transitar nesses veículos. E também destaco a nota técnica sobre a medida provisória 927 de 2020, que eles disseram que deram os pontos do entendimento do órgão, do MPT, no sentido de que ela pode ser aperfeiçoada. Então, eles apresentaram aqueles argumentos para alicerçar esse posicionamento de que há melhorias que poderiam ser colocadas na MP 927. Com relação à MP 936, eles não chegaram a emitir nenhuma nota técnica, só uma nota pública para a imprensa, tá? Que eles disseram que identificam avanços, enfim, mas que destacaram a preocupação deles com o uso de acordos individuais. Essa é a posição do Ministério Público. Quanto às recomendações do MP, a gente tem 4. Quem quiser essas recomendações, eu mando para todos vocês, tem todas essas normas que eu estou citando, mas eu quero colocar para vocês que a importância dessas normas é que elas vão balizar o que as empresas têm que fazer para não
serem cobradas pelo Ministério Público como praticantes de irregularidades diante da pandemia, né? Essas 4 recomendações, a número 1 do grupo de trabalho, eles instauraram um grupo de trabalho, que é o Covid-19, grupo de trabalho Covid-19, a recomendação número 1 deles é para que as empresas, é uma recomendação, não é obrigação, para que as empresas aceitem a autodeclaração dos trabalhadores com sintomas de Covid como justificativa para ausência no local de trabalho. Tem também mais 3 recomendações, as 3 da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, são específicas para esses setores, né, prestadores de serviços de petróleo e gás, setores de transporte aquaviário e setor portuário, e para as autoridades portuárias também. Verificando, então, no site do MP recentemente, eu vi que eles estão divulgando bastante o que eles já têm conseguido promover por conta de todas essas normas e por conta da apuração das denúncias que eles têm recebido. Eles divulgaram que agora, uma notícia agora, em 3 de abril, em menos de uma semana, que desde o início da pandemia, eles já receberam cerca de 5.800 denúncias referentes aos impactos do coronavírus. E, diante disso, eles já celebraram TACs, TACs que alcançam mais de 200 mil profissionais. Isso também está lá no site do Ministério Público do Trabalho. E divulgaram também as destinações que eles têm feito dos valores oriundos das ações civis públicas para o combate à Covid-19. Dizem que já chega a 124 milhões de reais que eles direcionaram para as ações de prevenção e combate. Isso é uma notícia agora do dia 1º de abril. Agora, falando um pouquinho da parte prática, efetivamente, eu estou atuando no momento em 2 casos em que ocorreram dispensas coletivas. Eu advogo para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. No nosso primeiro caso, houve uma denúncia para o órgão da dispensa de 65 trabalhadores, mas a gente já tinha instaurado um dissídio coletivo anterior. Então, quando aconteceu a audiência, nós dissemos a situação em que já estávamos no dissídio, que foi a obtenção da determinação do bloqueio dos bens da empresa, que eles demitiram 65 trabalhadores sem pagamento algum, sem nenhum pagamento de verba. E então, nós demos a nossa a posição, as medidas que o sindicato já tinha adotado quanto a isso, e a empresa, na própria reunião, já demonstrou disponibilidade em negociar. Essa audiência, inclusive, aconteceu via Skype. A obrigatoriedade da prestação de informações, tanto do sindicato quanto da empresa, foi determinada para acontecer em apenas 3 dias, né? Então, eles estão imprimindo bastante celeridade na apuração das denúncias, se vai prosseguir como inquérito civil ou não, tudo porque é uma situação de urgência, de calamidade, uma situação que exige realmente que se trate com toda essa urgência. Então, esses casos estão vindo com prazo de só 3 dias para manifestação, que eu já disse que é natural, e esse primeiro caso já veio até com a audiência, como eu disse, marcada, que aconteceu via WhatsApp. WhatsApp não, desculpe, via Skype. Todos entraram, todos participaram, foi bem importante que, no momento que uma pessoa caiu, a gente ficou em silêncio, a procuradora que conduziu pediu para que ficássemos em silêncio, para que tudo que foi dito durante essa reunião foi consignado por ela em ata. No final, ela fez a leitura integral da ata e só pôde participar via Skype quem mandou o e-mail e recebeu o convite, para que isso ficasse bem claro que realmente a audiência transcorreu com aquelas pessoas específicas representando o sindicato e a empresa. O segundo caso que eu estou atuando, ele chegou ontem, a gente ainda está levantando a situação, a denúncia foi vaga, é uma situação de 200 trabalhadores, que a denúncia fala: nos dispensaram no dia 27, sem data prevista, nem mesmo para o pagamento que já está em atraso. Aqui o trabalhador não foi muito claro se foi efetivamente uma dispensa, no sentido que a gente conhece de ruptura do contrato de trabalho, ou se a empresa implementou a medida de suspensão do contrato de trabalho. Por isso, até que o procurador determinou que a empresa, nesse caso, já apresente, em 3 dias úteis, a cópia de eventuais acordos individuais ou de acordo coletivo firmado com o sindicato. Para esse meu caso aqui, que, como eu disse, chegou ontem,
Então, a gente já está com uns 3 dias aí em curso para dizer o que o sindicato já adotou de medida e a empresa também. Então, para concluir, eu entendo que o Ministério Público está buscando implementar medidas, está buscando ser bastante atuante no tocante aos impactos da pandemia. No site geral do MP, uma das primeiras coisas que você vê quando entra faça suas denúncias de irregularidades trabalhistas sobre o Covid aqui. As denúncias podem ser feitas até por meio do celular. E com relação às empresas, todas essas notas técnicas e recomendações que eu coloquei aqui, elas demonstram as medidas que as empresas precisam adotar para que o diálogo social aconteça de uma forma, da melhor forma possível, como a nossa Constituição prevê. E um ponto que eu quero destacar, que eu já falei aqui também, é a celeridade desses procedimentos, a adoção da mediação, que o Almirati falou, mas aqui é no âmbito do MP. E é isso, essa é a minha parte, espero ter contribuído, estou aberta a quaisquer dúvidas, discussões. Muito obrigada pela participação de todos. Vou passar agora a palavra para a Maria Lúcia para a gente discutir as eventuais perguntas que tiverem. Obrigada pela atenção. Oi, Lilian, obrigada. Bom, a gente tem algumas perguntas. A primeira delas é uma dúvida sobre a interpretação do artigo 32 da medida provisória 927, que ela se aplica às relações de trabalho regidas pelo trabalho temporário, pelo trabalho rural e para o trabalho doméstico. E se essa aplicação se a 936 também seria aplicado Malu, aqui congelou para mim, pessoal. Como é que tá? Travou. Sumiu. Sumiu aqui também. Para mim também. Mas o microfone dela está ativo, né? Acho que deve ser só alguma inconstância da internet. Porque Voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Aparecer? Sim, voltou. Aparecer? Sim. Tá. Então, acho que eu vou começar de novo, onde eu parei. O que eu entendi da pergunta é se a 936 se aplicaria também ao rural, ao doméstico e ao temporário. Tá? Se não for esse o entendimento, se não for essa pergunta especificamente, depois quem mandou me corrige. A 936, ela realmente não tem estabelecido claramente isso, né, de redução e de suspensão. Na questão, eu entendo que se houver uma necessidade, eu entendo que ela seria aplicável, principalmente através do acordo coletivo, né, mas a questão do acordo coletivo esbarra na questão do trabalhador doméstico. A gente sabe que a estrutura sindical nossa, ela é baseada num enquadramento profissional, ligado ao enquadramento patronal de categoria econômica, e tem vários julgados não reconhecendo validade do sindicato de empregadores domésticos e, consequentemente, dos empregados domésticos, justamente porque eles não cumprem os requisitos legais de personalidade sindical. Tá? Eu, particularmente, entendo que, analisando a questão puramente legal, eles podem ser associações, mas não são sindicatos, porque o empregador doméstico não é uma categoria econômica. Então, a segurança jurídica, nesse caso, em termos de acordos coletivos, eu entendo que poderia ser contestada, mas nas outras categorias eu não entendo que haja essa necessidade, e eu entendo que mesmo a comunicação para esses sindicatos domésticos não é algo que se imponha, por causa desse entendimento deles não serem, na realidade, um sindicato com personalidade sindical, mas uma associação. Não sei se alguém tem alguma outra opinião. Maru, eu quero só complementar um ponto. Enquanto você falava, eu dei uma olhada aqui na pergunta. Acho que a pergunta ela fala especificamente da medida 927.
E aí acho que com mais tranquilidade, essas questões como antecipação de férias, banco de horas, me parece que são mais fáceis de aplicar, inclusive para o trabalhador doméstico. E aí não só doméstico, né, mas acho que essas questões específicas da medida 927, que foi o foco da pergunta, me parece que essas, com maior tranquilidade, a gente consegue sim aplicar para essas outras relações de trabalho, não necessariamente o CLT habitual ali do dia a dia que a gente imagina. O problema, para mim, seria se a pergunta se dirigisse ao PJ, né? Aí ia ser complicado. Pessoa que trabalha... O PJ que presta serviço, que, na verdade, nem sempre é um PJ, né? Sim. No princípio, ele não tá alcançado aqui, né? Até porque o temporário, essas outras figuras não deixam de ser empregados, né? E a 936 fala empregados, então eu acredito que esteja abrangido, sim. Não é? E ela até fala dos intermitentes também, né? Que o benefício é de R$600. Então, se abrange o intermitente, abrange o temporário, né? Pela analogia. Sim. Só com relação ao intermitente, diz que não pode obter o benefício com relação a mais de 2 contratos de trabalho, né? Só um dos contratos de trabalho existentes, né? Só essa ressalva que tem com relação ao intermitente. Tá. Em relação ao doméstico, a Raquel perguntou como é que o doméstico recebe, você vai fazer a comunicação para o Ministério da Economia, mas eu não vejo como fazer uma negociação sindical com uma entidade que, na realidade, apesar de se auto-intitular sindicato, não é sindicato, até porque o empregador doméstico, não sendo uma categoria econômica, né, alguns requisitos, como, por exemplo, que a Raquel Teixeira perguntou aqui, né, que os sindicatos estão exigindo demonstração de redução de faturamento. A redução de faturamento, ela não é obrigatória pela MP 936, ela não é baseada em redução de faturamento. É claro que é uma questão que pode ser contestada mais tarde. O empregador fez uma redução de salário e jornada e não teria uma necessidade econômica de fazê-lo, né? Então, peraí só um minutinho que a Gabriela caiu aqui. Então, na realidade, o que eu entendo é que não é uma obrigatoriedade de apresentar isso, não é um requisito da 936, então eu não vejo fundamento jurídico para o sindicato exigir isso. A 936, ela não é baseada na redução de faturamento, ela é baseada numa situação emergencial. A empresa, eventualmente, pode até ter uma íntegra de faturamento nesse momento, mas já está antevendo uma queda forte mais para frente e para manter os empregos, para manter uma estabilidade econômica, ela está fazendo o acordo. Eu acho que isso tudo é situação que vai ter que ser negociada, mas não sendo um requisito da MP, eu entendo que possa ser contestado, sim, como uma necessidade não necessária, justamente porque a queda do faturamento ela pode não se refletir agora, ela pode se refletir mais para frente. As empresas ainda não receberam o faturamento do período de pandemia, né? Eles ainda estão eventualmente recebendo faturamentos de períodos anteriores, então não é algo que você consiga medir nesse exato momento, não é uma situação fotográfica, né? Então, eu vejo que deve ser simplesmente respondido isso, olha, o faturamento a gente está vendo uma situação para depois e a gente está com parada de atividade. A parada de atividade eu acho que sim é essencial, porque você não vai reduzir jornada e salário, ou não vai suspender contrato de trabalhador que tem trabalho para fazer, isso é óbvio, né? Mas se você a MP 936 ela é baseada numa queda de atividade, não numa queda de faturamento. A queda de atividade de agora vai gerar uma queda de faturamento posterior, isso é óbvio, mas o faturamento desse momento vai acontecer depois, então eu entendo que não é uma justificativa válida. Eu apresentaria a queda de atividade como comprovação dessa necessidade. Até porque o faturamento é diferente da receita, né? Ela pode faturar, mas pode ter inadimplência dos clientes.
Sim, porque na realidade o fato de eu emitir uma nota fiscal não significa que eu vou receber, né? E esse recebimento justamente não vai acontecer agora, esse recebimento, ou não recebimento, ou inadimplência, como a Fernanda falou, ele vai acontecer no futuro. Às vezes tem coisa que a empresa fatura 60 dias. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tive uma queda de uma atividade hoje, consequentemente, eu vou ter uma redução de recebíveis lá para frente. Eu vou ter uma redução de faturamento que pode, inclusive, ter uma redução de recebível muito mais forte ainda, né? Que eu posso não só reduzir a minha emissão de faturamento no futuro, como eu posso, inclusive, deixar de receber. Então, eu entendo que não é uma justificativa válida do sindicato como requisito para a negociação. Outra coisa, Malu, é o caso de empresas que não estão proibidas de funcionar, até são consideradas atividades essenciais, mas não estão conseguindo trabalhar, porque às vezes falta insumo, ou não está tendo garantia de que vai ter recebimento ou pagamento dos clientes. Então, essas empresas, apesar de não estarem por lei ou por decreto, né, impedidas de atuar, estão tendo problemas realmente em produzir, seja por falta de insumo, ou seja por falta de garantia de pagamento. A gente tem uma outra pergunta aqui da questão do faturamento. O Francisco perguntou se o faturamento é considerado por CNPJ ou se considerado por grupo. Depende. Mas normalmente vai ser por CNPJ raiz, né? Ou às vezes até por estabelecimentos, os estabelecimentos têm atividade diferenciada. Mas, mais uma vez, eu não vejo o faturamento como condição para redução ou para suspensão contratual nesse momento, mas sim a queda de atividade. Concordo. A própria MP fala naquela obrigação de pagamento dos 30% no caso de suspensão, ela fala em receita bruta. Ela não fala em faturamento, ela fala em receita bruta, ou seja, o recebimento da empresa. Efetivo recebimento, isso não é certo. Malu, eu não sei se o Francisco estava querendo se referir com relação àquela questão da limitação dos 4,8 milhões, por exemplo, que não dá separação, se seria por CNPJ ou se seria por grupo econômico, entendeu? Tá, eu entendo que é por CNPJ. Eu entendo também que seja por CNPJ. É por empresa, né? Porque ele fala em empresa. A empresa é o CNPJ raiz. Eu não aí sim envolve todo mundo. Essa limitação dos 4,8 pelo grupo, eu colocaria pela empresa. Mas aí, Francisco, são questões que ainda as pessoas estão discutindo, né? Não o que a gente acha é o que vai prevalecer, né? Numa primeira análise, não sei se alguém aqui, inclusive, entende diferente, se entender, não tem problema divergir, né? Um momento de discussão aqui. Uhum. Acho que não, né? Eu acho que eu com vocês. Porque o CNPJ raiz no grupo é diferente, né? E a MP fala em empresa, né? Sim. E a empresa pertencente do grupo não tem obrigatoriedade de compartilhar faturamento, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, se na hipótese de demissões e parcelamento de verbas decisórias, uma empresa pode optar pela mediação do TRT ao invés do sindicato. Poder pode, acho que a mediação... Poder pode. Inclusive o Sejus, que acho que está abrindo, né? Está abrindo, o Sejus que está... Pelo menos TRT2. Isso, aqui no TRT2 está... É o importante observar que o sindicato vai estar junto obrigatoriamente, não é o TRT que vai fazer a norma de parcelamento, eles vão chamar o sindicato. Eu acho que talvez eles estejam, talvez sejam os acordos individuais, né, no Sejusc. É isso, Márcia, que você está perguntando? Porque se for acordo individual, aí você vai precisar de um advogado com esse empregado. Se for uma dispensa coletiva, apesar da legislação não exigir a negociação para a dispensa coletiva, eu entendo que é de bom tom a dispensa coletiva você negociar. Por experiência própria, eu fiz já negociações coletivas de demissão em massa desde o ano 2000,
até uma que acabou me valendo um acordo do Sindicato dos Metalúrgicos, na época era o Dr. Veloso. A gente fez um fechamento de uma filial, e foi uma experiência muito boa, já tive outras. Eu acho que, se bem conduzida, a negociação da dispensa coletiva é bom para todas as partes, né? Sim, a negociação, o acordo é sempre o melhor caminho, porque a gente não vai ter a palavra dada por um terceiro pelo judiciário em si, né? Se Sim. As partes que conhecem suas próprias realidades puderem ali se ajustar, é sempre o melhor para os dois lados. Os três, no caso, né? Com a vantagem da mediação, com a vantagem da mediação judicial, que você vai fazer isso na frente de um juiz e do lado de um membro do Ministério Público, quer dizer, todo mundo que pode eventualmente, né, e o sindicato presente, evidentemente. Então, vai ter segurança nessa decisão, né? Eventualmente pode acontecer. Eu já fiz, mas no tempo do doutor Argemiro Gomes, para você ter uma ideia de como foi ontem, né? No tempo do doutor Argemiro Gomes, nós fizemos uma negociação no tribunal para parcelamento de verbas rescisórias de uma empresa do setor de confecção que estava fechando. Era uma empresa grande na época, e que, enfim, sucumbiu aí à concorrência chinesa naquela época, não sei o quê, e acabamos fazendo com parcelamento. Não teve muita alternativa, e foi cumprido depois, né? E é sempre feito na frente. É sempre bom, porque você tem um aval, a fiscalização, a visualização, o comparecimento do tribunal e do Ministério Público também. Quer dizer, não é simplesmente uma fraude, né? Só para compartilhar as experiências que eu tenho tido nessas negociações perante o tribunal, nas dispensas em massa, o que eles têm exigido, né, que eles recomendam, que eles encaminham para que aconteça nessas negociações, porque os dois lados têm que concordar, óbvio, é que no parcelamento, seja no valor da parcela respeitado, o valor do salário do empregado, tenha um teto de parcelas, porque a depender do tempo de casa que a pessoa tem, as verbas decisórias têm um valor alto, e aí, então, não pode, a gente fala popularmente para os trabalhadores, não pode virar Casas Bahia, né? Então, a gente coloca, sei lá, dividir pelo valor do salário, colocar um teto de parcela 6, 12, 24, depende da realidade de cada empresa. Conceder a estabilidade para os trabalhadores que ficam e dar algum bem em garantia ao cumprimento desse acordo. É nessas bases que têm sido negociados os parcelamentos. Normalmente é assim que se negocia, é isso aí. Gente, Mariana, só uma observação. Eu acho que não tem acontecido muito, né? Mas no passado também, nesses momentos aí de impasse, abriam-se políticas de PDV, né, que podiam, na medida em que as empresas fossem, sobretudo para as empresas maiores, né, poderiam ali também ajudar a resolver a questão de uma forma talvez menos traumática, né? Menos traumática na medida em que algumas pessoas podem ter interesse naquele momento em aderir e sair com algum tipo de pacote. Então, isso também é bastante interessante. Eu sei que os sindicatos também negociam, embora não seja requisito, né? O PDV não é requisito à negociação coletiva. Tá, bom, só para a gente encerrando, que já está dando o horário, tá? Tenho só uma pergunta, se existe uma forma dos sindicatos e as empresas garantirem a validade da assembleia ocorrida online, para que posteriormente não sejam alegadas. Na realidade, é isso. O que se deve fazer é documentar como é que essa assembleia vai ser feita. Eu aconselho sempre se fazer um protocolo de intenções entre a empresa e o sindicato, estabelecendo as regras dessa assembleia virtual. Se tentar se utilizar meios, como a Carlinha sugeriu, né, meios mais seguros e que não permitam votação em duplicidade. Por exemplo, é mais seguro, às vezes, um e-mail enviado para o sindicato pelo próprio trabalhador, pessoalmente para o sindicato, com o voto no corpo do e-mail, do que um SurveyMonkey, porque ele permite que uma pessoa vote mais de uma vez. Então, é importante verificar essas formas, tá? Mas existem formas, sim, de garantir essa segurança, tá bom? A gente anotou... Oi. Me permite só complementar. Eu mencionaria na ata da Assembleia
a medida provisória e a nota técnica e o ofício, né? Eu acho que por cautela não custa a gente mencionar. Com certeza. Né? E printar a tela das votações, deixar tudo isso arquivado, e, eventualmente, no final da calamidade, colher a assinatura dos empregados, né? Uhum. Por extrema cautela, você pode deixar isso arquivado, tendo em vista a possibilidade de uma anulação, enfim. Tá. Né? Mencionar o decreto número 6 de 2020 do Congresso Nacional, que é o que decreta a calamidade pública até 31 de dezembro. Isso, exatamente. Também, verdade. Bom, gente, a gente tem que encerrar, já deu mais de meia hora do horário, apesar de que a gente já tinha previsto mesmo que iria ter 12:30. A Paula colocou o contato o e-mail da associação para quem quiser participar. A gente vai fazer novas reuniões, a gente vai definir novas datas de reunião, tá? As reuniões vão estar em aberto nesse momento. A gente ia começar a fazer reuniões fechadas só com associados, mas a gente decidiu manter em aberto, porque é um momento de todo mundo ser solidário e discutir. Eu só peço que vocês liberem como um e-mail válido para poder enviar e receber mensagens do e-mail da APRES, porque quando a gente mandou agora o link, eu tive que reenviar do e-mail do escritório, porque vários caíram no spam, tá bom? Então, é isso. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente está gravando, como foi avisado no começo, e nós vamos enviar para vocês essa apresentação, vamos colocar nas redes sociais. Os que se inscreveram, a gente tem a lista de e-mail, e quem não se inscreveu, quem entrou com um link direto, sem ter tido tempo, manda no e-mail da associação, o próprio e-mail que a gente vai manter contato com vocês. Tá bom? É isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Só lembrar que solidariedade não se agradece, se retribui. Beijo para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima reunião. Tá bom, obrigada, gente. Para as discussões. Essa troca é muito valiosa nesse momento. Quem puder, fique em casa, né? Como disse a Carla. Tchau, beijos. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Prazer participar.